Oiê! Vamos começar. Esperar as pessoas entrarem aqui. Vamos começar mais uma live falando sobre o nosso mapa da mina. Hoje nós vamos falar sobre um tema pelo qual eu sou apaixonada, que são as forças de caráter, as forças pessoais que a gente tem. São forças natas, né, que fazem parte da nossa natureza, fazem parte de quem nós somos. E olha, ontem, eu vou começar fazendo um comentário sobre a live de ontem. Ontem eu falei que se eu tivesse uma loja física, que eu teria a maior facilidade em trazer ela para a internet, em oferecer, né, os meus produtos aqui na internet. E não é que eu tenha essa facilidade toda de trabalhar aqui na internet, muito pelo contrário. É que assim, muito antes de vender, né, em redes onde você é atendido, numa sala, né, super reservada e tal, eu trabalhei com varejo, né, trabalhei antes das redes, eu trabalhava com varejo e depois das redes eu também continuei trabalhando com varejo. E o varejo, ele meio que te atende ali no balcão, né, então você tá assim no meio da sua apresentação, o cliente entra e o comprador te deixa ali falando sozinho. Então, você tem mais intimidade assim com esses constrangimentos. Então, não foi no sentido de que eu domino a ferramenta da internet, que eu sei trabalhar aqui. Até porque, olha, eu tô na minha terceira live, né? E na primeira live, antes que ela terminasse, né? Eu já tinha ali apertado o xizinho ali para terminar e eu literalmente fiz uma cara de que alívio, né? Então, foi literalmente porque você é a primeira, não tinha como, eu tava muito nervosa e daí você meio que, né, dá aquela relaxada de uma vez. E na segunda, pra você ter uma ideia, eu comecei, olhei ali, não tinha entrado ninguém ainda, só que já estava gravando. E eu fiquei ali, né, tomando água, olhando pra tela e tal, então ficou assim uma coisa meio estranha, sabe aquela live que se você vai entrar e ver alguém fazendo aquilo, você vai passar, né, vai assistir a próxima que tiver. Mas assim, eu poderia ter baixado isso e eu poderia ter editado isso, mas a minha ideia é exatamente outra. Eu tô saindo da venda física, né? Eu sempre trabalhei com produtos, trabalhei por muitos anos com produtos físicos numa venda de atendimento offline e eu decidi que de agora em diante eu vou vender, né, um produto intangível, digamos assim, né, mais para a parte de conhecimento online. Então, tipo assim, eu me propus a aprender, né, e literalmente pagar os micos que forem preciso pagar aqui na internet. Então eu não quis editar por conta disso. Eu tô aí beirando os 60 anos, tô aqui me arriscando, né? Daqui 2 semanas provavelmente eu vou tomar minha vacina, eu tô quase lá, né? E é isso que eu queria que você passar para você. Que qualquer pessoa, né, pode mudar ou pode fazer coisas diferentes, só que a gente paga um preço, né? Que é o preço de você aprender. Né? Você aprender novos conhecimentos, que às vezes é preciso, mas que a gente não está começando do zero, porque a gente já tem uma bagagem, né? A gente já vem com algum conhecimento de algum lugar, então a gente já tem uma bagagem para começar. Vai cometer erros? Vai. E eu vou procurar não editar eles para que você possa se inspirar, né? Se estiver querendo começar alguma coisa assim online ou qualquer outra coisa que você queira começar, eu quero que você se inspire, me acompanhe, obviamente, né? E ver ali qual que vai ser a minha evolução. E que isso te inspire a também começar, né? Nem que não seja com tudo pronto, com tudo adequado, né? Você não tem os melhores equipamentos, né? Mas enfim, começar. Então hoje eu vou fazer a nossa print antes da gente entrar literalmente no pilar do assunto de hoje. Ó, eu vou colocar aqui, que ontem eu coloquei meio torto. Então, ó, você faz aí a sua print. Eu não consigo ler os comentários, porque se eu for ler comentário, com toda certeza eu vou me distrair. E daí eu não vou conseguir, vou perder o raciocínio, vou perder a lógica aqui do que eu tô falando. Então, ó, você fez aí a sua print, vou colocar um pouquinho mais perto. Conseguiu fazer, deu certo.
Se alguém não tiver feito, daí depois vocês me falam, tá? Ó, feito, tá. Então, hoje o nosso pilar, ele é um assunto, assim, apaixonante. Eu coloquei ele aqui no meio, né? A gente tem uma ali, outra aqui, vamos ter mais 2 ainda. Mas eu fiz questão de colocar ele aqui no meio porque ele é exatamente isso. Ele é a força que ele une todos esses pilares aqui. Hoje, o nosso pilar, né, que sustenta o nosso mapa de desenvolvimento de comportamentos para vendas, é o pilar das forças pessoais. Todo mundo, né, existem, aliás, 5 virtudes, dentro dessas virtudes tem 24 forças pessoais e todas as pessoas têm de 3 a 5 forças pessoais. E olha que interessante, né? Essas características, né, do nosso perfil, a gente pode, né, escolher aí uma profissão, a vida pode nos levar aí para algum rumo que a gente vá contra, né, principalmente as mais fortes em nós, as nossas forças, características mais predominantes. E como a gente às vezes nem sabe que dá para desenvolver um pouco das outras, então a gente fica trabalhando aí, fazendo muita força para as coisas darem certo. E essas âncoras também, né? Você pode escolher uma carreira, ou de repente, né, a vida te leva aí para um caminho, para um trabalho que não aproveita nenhuma das suas âncoras, né? Aí quando você volta para casa, você acaba, né, fazendo, né? Às vezes você vai cozinhar, porque o teu talento tá nisso, e você usa suas âncoras nos seus hobbies, né? Acontece, muitas vezes acontece. Agora, com as forças pessoais é diferente. Porque as forças pessoais, elas são naturais sua, sabe assim? Então, não tem como você não usá-las, você vai usar elas. E o que é mais apaixonante é que você não vai usar elas num feito extraordinário. Você vai usar elas no seu dia a dia, na sua rotina. Você, quando mãe, né, que chega do trabalho, já tá cansada e ainda tem tempo para dar atenção, tem cuidado para saber se um filho tá bem ou não. Você, enquanto empresário, né, que todo dia você tem um desafio diferente, você tem um problema novo para resolver e você fica, né, lá na sua, um pouco quieto e tal, e, né, sempre ali rodando aquele problema na sua cabeça e de repente você consegue achar a solução. Ou às vezes acontecem coisas que as coisas já estão assim, né, você acha que você já está no teu limite. E de repente você consegue resolver, né, e passar por aquela dificuldade, resolver aquele problema. E daí às vezes você até comenta assim, não sei de onde eu tirei forças. Foi dessas forças aí que você tirou. Porque elas são assim, você nem conhece elas, mas você usa elas no seu dia a dia. Ou melhor, elas te usam para poder te ajudar a resolver, né, as questões do seu dia a dia, a resolver os seus problemas, sem nem você saber que elas existem. E essas forças, elas são literalmente o que sustenta as suas âncoras, né? Por isso que eu falei que elas são ali um catalisador. Eu coloquei ela no meio porque ela tá ali exatamente para isso, como uma mola propulsora, né, para fazer o bem ali para tudo que você escolhe. E elas evidenciam e elas fortalecem as suas características, né, mais predominantes. Ou se de repente você resolver desenvolver uma característica, que, né, a gente já comentou que a gente tem uma porcentagem de cada uma delas. Então, se houver uma necessidade, você consegue desenvolver aquelas características ali que você já tem, né? É isso que as forças fazem, elas estão no meio de você, elas são intrínsecas a você, elas são o seu melhor e mais autêntico eu, entendeu? Para você usar na sua vida ou para você usar nos seus negócios. As suas forças pessoais, elas independem do que rumo que você tomou, você vai acabar usando elas. Só que às vezes você usa muito pouquinho, porque você nem sabe que você tem elas. E lembra que a gente comentou que ainda existe um outro motivo pelo qual você deveria realmente buscar conhecer, né? Esse conhecimento ele é científico, ele é validado, ele é sem achismo, e a gente falou que você deveria procurar conhecer mesmo esses seus pilares e essas suas características, porque existe aquela
aquele exemplo que a gente deu lá no primeiro, que existe a pessoa que está saudável e a pessoa que está não saudável. Lembra que a gente deu o exemplo da fogueira, né? Que se você estiver saudável, você é uma fogueira e todas as pessoas que se aproximam de você, você aquece, você aproxima mais. E se você for uma fogueira, mas você estiver não saudável, todas as pessoas que se aproximam de você ou tentam se aproximar, você queima e afasta ainda mais as pessoas. Então, um dos outros motivos pelos quais você deveria conhecer esses pilares, né? O pilar do seu perfil, o pilar das suas âncoras e agora das suas forças pessoais, é até para identificar se eu tô saudável ou se eu tô usando isso de uma maneira não saudável. Ó, as forças, por exemplo, mesmo que você use, porque você vai usar, né? Independente de você saber que elas existem ou não, circunstancialmente você vai estar sempre usando elas na sua vida. Mas eu vou te dar um exemplo de não saudável. Supondo que você esteja não saudável, você vai usar a força da criatividade. Você é o cara que resolve qualquer problema, você é muito bom em olhar, raciocinar e achar uma solução para as coisas, ou você é muito bom para criar negócios que dão certo, coisas que funcionam e que têm sucesso. Mas você está não saudável, né? A gente tem aí relacionamentos tóxicos, ambientes tóxicos, né? Ou históricos de vida que acaba deixando você não saudável. Aí você é um cara super criativo, mas você pode ir pro lado da arrogância. Porque você sabe que você é tudo aquilo e você poderia usar para um bem comum, mas você acaba, né, levando pro lado de ser arrogante, de não querer usar os seus talentos, né, as suas forças para um bem mais comum, para ajudar as pessoas. E é como aquela coisa mais ou menos assim, né? Normalmente você deveria deixar que as pessoas reconhecessem isso em você e batessem palma e dissessem, ó, você é o cara. Mas se você tá não saudável, é você que bate no peito e diz, eu sou o cara, entendeu? Então, é mais um dos motivos pelos quais você deveria, né, fazer o mapeamento até para você conhecer essas características suas. E eu falo assim com relação ao começo, à base, o mapa, ele é aquele processo básico, aquele primeiro conhecimento, sabe assim, aquela primeira base que você precisa ter para você conseguir fazer um processo de desenvolvimento. Muitas vezes você está fazendo um processo de desenvolvimento que alguns desses conhecimentos, eles vêm embutidos no processo, mas você vai aprendendo eles aos poucos. Mas quando você faz basicamente esse conhecimento de saber em 5 linhas diferentes como é que você funciona, seus comportamentos, seus motivadores e suas aptidões, é como se você fizesse aquele feijão com arroz, né? Você tem feijão com arroz em casa, você consegue inventar alguma coisa e fazer uma refeição. Fica mais fácil, fica de você desenvolver alguma coisa. Você não consegue chegar numa faculdade se você não fizer matemática básica, né? Se você não consegue chegar numa faculdade, se você não aprendeu o beabá. Então, o mapa é mais ou menos isso. Ele é aquele conhecimento básico, aquele feijão com arroz que a gente faz para ter um mínimo, né, de embasamento, de conhecimento sobre as nossas características, para daí a gente conseguir desenvolver um processo. Em cima desse mapeamento, a gente já faz um desenvolvimento para você com relação aos seus comportamentos para venda, para favorecer e para melhorar os teus desempenhos de venda. Mas você pode usar esse conhecimento para fazer qualquer outro tipo de desenvolvimento depois. Mas assim, o nosso compromisso é desenvolver em você comportamentos, né, que vão favorecer, não sei qual que é, o que você vende, qual que é a situação que você está, mas a gente vai conversar sobre isso antes de fazer o mapa e a gente vai desenvolver um PDV em cima disso. Mas você pode usar esse conhecimento para desenvolver qualquer outro problema circunstancial de relacionamento, outra coisa que você quiser depois. Eu não faço isso porque senão é a minha expertise, né? A minha é a vendas. E eu quero falar também um pouco para vocês com relação à nossa plataforma. Ó, a nossa plataforma, ela funciona assim, ela é intuitiva, você se cadastra, você responde as perguntas, ninguém tem acesso às suas perguntas, elas são sigilosas, daí vai ser um relatório de 100 e poucas páginas com informações sobre você.
esse relatório a gente tem acesso para a gente poder montar, né, esse PDV para você. E depois a gente vai ter uma conversa, né, de 3 encontros de 1h30 mais ou menos, para a gente desenvolver, né, esse processo para daí você poder implementar ele no teu negócio, no teu processo que você está tentando desenvolver hoje. E esse desenvolvimento ele leva em torno de 1 mês, mais ou menos, né? A gente vai fazer um encontro, você vai ter algumas tarefas que você vai ter que aplicar, aí a gente tem um segundo encontro para ir tendo uma métrica, né, medindo essa progressão. E hoje, especificamente, falando sobre forças pessoais, que é esse assunto, assim, que eu ficaria horas aqui falando sobre ele, exatamente por isso que eu comentei com você, porque é o tipo do conhecimento que, se você ficar sabendo, você vai usar com muito mais, né, com muito mais ímpeto, com muito mais vontade, porque você sabe que você tem. Mas mesmo que você não saiba, ela é a sua força de assinatura, é a sua força nata. Você usa ela na tua rotina. Diariamente você faz uso das suas forças, mesmo que você não tenha a menor consciência disso. Mas quanto mais amplos e quanto mais ambiciosos forem os seus objetivos, mais relevante se torna você conhecer essas suas forças. Porque daí elas realmente vão potencializar muito mais aquilo que você está fazendo. E hoje eu quero te dar um depoimento. Lembra que a gente fez ali a print bem no começo? Acho que eu vou até fazer de novo. Ó, se alguém aí, né, quiser fazer a print novamente, né, para depois concorrer lá ao mapeamento, tá? Deixar aqui mais uns minutinhos, não posso ler os comentários que eu perco minha linha de raciocínio. Mas, ó, se alguém quiser tirar a print novamente, tá? Espero aí que tenha dado tempo para você concorrer ao mapeamento. Eu quero dar um depoimento para vocês, assim, muito pessoal e de que maneira que você consegue usar essas forças. Ó, hoje, para você ter uma ideia, nesse exato momento que a gente está aqui fazendo essa live, tem uma filha minha que está fazendo uma cirurgia, que eu espero até que já tenha terminado, mas ela tá lá em Lages, a gente está no meio de uma pandemia, e não pode ter, né, ninguém acompanhar, não pode entrar ninguém junto. Então, olha que interessante. Você usa, né, essas suas forças. A cabeça hoje não tá gravando muita coisa, não tô conseguindo ficar muito concentrada, mas você usa as suas forças para não deixar de fazer aquilo que você pode fazer por conta daquilo que você não pode, né? Eu não posso estar lá, eu não posso acompanhar e eu também não posso desmarcar a live, porque assim, cada ecossistema ele tem suas próprias regras. Se você tem um negócio físico, numa situação dessa você pode não ir, né, na parte da tarde, você pode até não abrir alguma coisa parecida. Aqui na internet é um outro ecossistema. Você fala que você vai fazer aí live a semana inteira, e daí do nada você fala, ó, não vou mais poder fazer, né, porque as eletivas aí são canceladas toda hora e marcaram, e daí eu não vou fazer porque eu não vou conseguir me concentrar. Então não, as suas forças pessoais você vai usar sim, sabe, assim, nesses momentos corriqueiros. E o mais encantador das forças pessoais que a gente tem é que é exatamente essa ideia, elas são suas, elas são natas, e você usa o tempo todo. Você usa quando você sabe que tem, você usa quando você não sabe que tem, e você usa sempre que você precisa. Eu acho que o maravilhoso das forças pessoais é que elas fazem parte da rotina da gente. A gente usa em situações corriqueiras, em situações comuns. Às vezes você tá com o seu astral lá embaixo, é um dia que você não está muito animado, é um dia que aconteceu alguma coisa muito séria, e as suas forças, elas, do nada você tira um ânimo ali e você melhora o seu humor, e aquela negatividade passa e você nem sabe explicar, né, da onde que aquilo saiu. Então, normalmente isso sai das suas forças, porque elas trabalham sempre a seu favor. E a negatividade não é a seu favor. E então as forças, elas agem na gente mesmo quando a gente não tem a menor consciência nem a menor intimidade com elas. Agora você imagina
a diferença que algo tão forte consegue fazer em você quando você tem consciência. Você consegue assumir compromissos com muito mais assertividade. Por quê? Porque você sabe que você tem características e você tem forças e você tem âncoras, né, que são suas aptidões. Então, quando você tem esses conhecimentos, você tem um norte, né? Você sabe que você tem possibilidade de dar conta, então aquilo que está faltando eu posso complementar, né? Eu posso aprender, eu posso desenvolver, mas para isso você precisa ter base, você precisa ter conhecimento de você mesmo. Você precisa saber com o que você pode contar, independente daquilo que eu vou ter que desenvolver, independente daquilo que eu vou ter que aprender, isso eu tenho. Com isso eu posso contar. Então daí você vai lá e faz. Você vai lá e assume aquele compromisso. E normalmente você vai lá e dá conta daquilo que você tem que fazer. Então eu queria contar isso pra vocês hoje, que eu tomei a aérea. E é por conta das minhas forças de saber, não, eu escolhi trabalhar online, eu quero que isso dê certo. E eu quero contar essas coisas pra vocês não acharem que para as pessoas trabalhar online é só depois que elas resolveram todos os problemas dela. Para as pessoas fazerem um mapa e dar certo é só depois que acabou a pandemia. Que durante a pandemia vai ser esse caos mesmo, eu vou estar com a agenda meio vazia, não vou estar vendendo mesmo. Não, sabe assim? É exatamente nesse caos e nessas épocas que nos tiram, né, da nossa zona de conforto, daquilo que a gente estava acostumado a fazer, que a gente tem que buscar aliados, né? E esses conhecimentos são nossos aliados. Por quê? Porque a gente não tem que aprender nada. A gente só tem que tomar conhecimento. A gente só tem que ter consciência que essas características são nossas. Então a gente vai poder usar elas da melhor maneira possível. Eu espero ter contribuído, né, com vocês. Eu sou extremamente grata a vocês que estão aqui me prestigiando nesse meu começo, né? E a gente sabe, e eu acredito que muita gente que talvez esteja aí, se já tá lá no meio do caminho, sabe que foi difícil o começo. Então eu sinto uma gratidão imensa por todo mundo que tá aqui me prestigiando. E até amanhã. Amanhã a gente vai falar de um outro pilar muito interessante, que tem muito a ver com por que as coisas funcionam e por que as coisas não funcionam nos relacionamentos. E olha, é um pilar também que ajuda muito nas vendas, porque venda é muito de conversa, né? E o que eu falo pode ser que o outro entenda outra coisa. Então amanhã a gente vai falar sobre isso e eu garanto que vocês vão gostar. Muitíssimo obrigada por assistir até aqui. Tchau!